Skin olhou para sua mão. O corpo de um deus não era afetado pelo tempo, então quando ele quebrou o espaço deveria ter alcançado o mesmo resultado. Mas não encontrou nada. Ele não conseguia nem criar algo semelhante a essa estranha flutuação. Depois de algumas tentativas e erros, desistiu. A partir de seu palpite, essa estranha flutuação foi causada por uma habilidade que deve ter sido aprendida pela sorte. Sem muita compreensão de tempo e espaço, um indivíduo nem seria capaz de criar algo semelhante. Além disso, havia uma sensação estranha toda vez que ele tentava passar pelo desconhecido. Parece que havia um limite invisível como espaço e tempo. Assim como o limite das dimensões. Para ir para as dimensões inferiores ou superiores, um indivíduo precisava romper os limites do espaço e do tempo. Voar sem parar no espaço sideral não os levaria a lugar nenhum. Parece que era o mesmo que o limite das dimensões, mas mais forte do que isso. Era difícil perceber ou talvez ele estivesse errado. Interessante, ele se virou e se afastou das janelas. Eu acho que é hora de eu me mover, o continente de deuses. A Imperium atual vai ser capaz de lidar com a força de um deus sem sofrer muito. Então um deus seria capaz de fazer tudo sem danificar a Terra tanto quanto antes. Skin não foi o único que sentiu. Os outros deuses também sentiram as estranhas flutuações, mas não conseguiram identificar exatamente como ele. Eles podiam apenas olhar para as gotas de chuva cheias de energia. A abençoada terra de Imperium. Com isso, frutas de mana, ervas e outros ingredientes, como metais, poderiam atingir graus mais altos. Primeiro o desaparecimento das regras e agora maior densidade de mana. Fenômenos estranhos ocorreram um após o outro. E foi só o começo. Aqueles que não conseguissem acompanhar as mudanças pereceriam. Eu não tenho um bom pressentimento sobre isso, Solta disse em voz baixa. As gotas de chuva rejuvenesceram seu corpo e fecharam a maioria de suas feridas. Até o parasita em seu corpo recuperou parte de sua energia graças a esse fenômeno. Isso permitiu que ele curasse completamente todas as suas feridas. Ele olhou para o cadáver de Airi. Se esse estranho fenômeno ocorresse mais cedo, você provavelmente teria sobrevivido. Como as gotas de chuva podem rejuvenescer o corpo de uma pessoa, isso teria dado a Airi um pouco de tempo para preparar os primeiros socorros e salvá-la. Infelizmente, nada disso importa agora, pois já estava morta. Ele só podia aceitar a verdade. Quanto aos seus irmãos, eu cuido deles. Não vou deixá-los morrer. As flutuações de energia aumentaram uma a uma. Souto olhou e descobriu que alguns dos guerreiros haviam atravessado o próximo reino. Eles utilizaram a energia proveniente das gotas de chuva para fortalecer seus corpos. Aquelas pessoas que estavam presas no reino da solidificação por muito tempo quebraram uma de suas algemas. Quanto às pessoas comuns, não eram especialistas, então não podiam utilizar perfeitamente a energia das gotas de chuva. Mas ainda batizou seus corpos tornando-os um pouco mais fortes. Mais cedo ou mais tarde, se acostumariam com a densidade de mana na atmosfera. Quanto a mim, Souto olhou para o sistema. Ele recebeu várias notificações e sentiu que seu corpo ficou mais forte mais uma vez. Não é tão ruim. Isso me poupa muito tempo. Demorou um pouco antes que os guerreiros voltassem a seus sentidos. O aumento na densidade de mana causou uma comoção enquanto todos falavam e conversavam sobre isso. Afinal, esse evento não ocorreu nos registros da história, então não tinham a menor ideia. Alguns acham que é um mau presságio e alguns disseram que era um mundo que prosperaria a partir hoje. Vandal terminou de falar com o representante da Caminho ao Céu. Ele estava ouvindo a conversa dos guerreiros ao seu redor. Sobre este evento, ele também não tem ideia, então só tentaria encontrar informações quando eles retornassem ao Recanto dos Campeões. É fácil adivinhar, mas acho que está relacionado aos deuses. O aumento na densidade de mana significa que este mundo ficou mais forte e pode aguentar mais deuses. Apenas Imperium poderia lidar com a existência de deuses. Não, mesmo que os deuses lutassem aqui, isso só destruiria a Terra, não o planeta inteiro. Nesse momento, Shirley chegou ao lado dele. Ela estava segurando uma pilha de papel com as duas mãos. Capitão-chefe, Shirley chamou. Fale,
Vandal acenou para ela. Ele sabia que ela relataria as baixas do terceiro conjunto. Shirley relatou lentamente a ele os detalhes da guerra. As baixas do lado deles, quantos inimigos eles capturaram e os sobreviventes das 3 nações. Entre todos os líderes de grão que participaram desta missão, 8 morreram. 581 guerreiros morreram e 157 deles eram do primeiro, segundo e terceiro grão. Isso significa que eram todos guerreiros de alto escalão, pois apenas especialistas no reino das algemas eram elegíveis para se juntar a esses grãos. Foi uma grande perda para todo o terceiro conjunto. H.U. Vandal deu um longo suspiro depois de ouvir o relatório de Shirley. Ele olhou para ela e disse: "Vamos levar o pessoal da Associação da Matéria Vermelha conosco. Vamos prendê-los e interrogá-los, especialmente aqueles executivos." Os executivos tinham colares no pescoço. Significa que eles eram escravos de Avron e seguiriam suas ordens. Mas agora que Avron havia morrido, o efeito dos colares havia desaparecido. As coleiras de escravos eram equipamentos usados para restringir alguém. A única maneira de remover isso era usando uma chave, matando o dono ou pedindo ajuda a um especialista mais forte que o dono. Além desses 3, havia diferentes maneiras especiais de removê-lo. Uma técnica de selagem era uma das formas especiais. Bastava lacrar o mecanismo dentro da gola e tudo daria certo. Afinal, os colares de escravos não eram um artefato divino. Era apenas uma versão inferior de um famoso artefato de grau universal. Estava longe de ser perfeito. Você tomou alguma medida caso esses executivos tentem escapar? Sim, capitão-chefe. Eles cooperaram conosco e baixaram suas defesas para que pudéssemos colocar uma esfera de bloqueio incapacitador em seu peito. Esfera de bloqueio incapacitador era como um colar de escravos, mas sua função era apenas capturar pessoas. Não poderia forçar uma ordem como o colar de escravo. A única coisa que podia fazer era bloquear a reserva de mana de um indivíduo. Se alguém se rendesse e baixasse a guarda, a esfera de bloqueio incapacitador injetaria um metal especial dentro do peito de uma pessoa. Era semelhante a como Solta transferiu parasitas para o corpo de uma pessoa. Sem diminuir suas defesas, um parasita não seria capaz de entrar no corpo de um especialista. E era o mesmo para essa esfera. Se realmente quisessem capturar uma pessoa, deveriam usar uma técnica de selamento. Para indivíduos mais fortes, era utilizada uma técnica de selamento. Informe aos guerreiros que retornaremos daqui a 2 horas. Vandal disse a ela. Sim, capitão-chefe. Shirley acenou para ele. Ela saiu rapidamente para informar os guerreiros sobre as palavras do capitão-chefe. Quanto às pessoas do mundo subterrâneo, havia milhões deles, então não podiam trazer todos para o recanto dos campeões. A caminho ao céu era quem iria ajudá-los a se estabelecerem nesta terra. O objetivo deles era destruir a Associação da Matéria Vermelha e eles já a completaram. É hora de descansar depois de uma longa batalha. Os guerreiros mereciam. 2 horas se passaram em um piscar de olhos. Os guerreiros haviam descansado e 2 horas foram suficientes para recuperarem um pouco de suas forças graças aos pingos de chuva. O terceiro conjunto partiu quando voltaram para o território da Caminho ao Céu. A viagem deles desta vez foi tranquila e não sofreram nenhum acidente. Alguns dos guerreiros estavam felizes por terem vencido a batalha, e alguns estavam tristes por terem perdido seus companheiros na guerra. Alguns deles nem puderam trazer os cadáveres de seus irmãos. Eles só podiam honrar seus companheiros caídos. Seus sacrifícios eram a razão pela qual ainda estavam vivos. Eles viveriam por seus irmãos. Pouco tempo depois, os guerreiros chegaram ao recanto dos campeões. Parece que estiveram fora por centenas de dias. Estou de volta, disse Solta enquanto olhava para os campeões de Atena.